Capítulo 58. Dever para com os pobres. São com frequência feitas perguntas com respeito a nosso dever para com os pobres que abraçam a terceira mensagem angélica. E nós mesmos temos por muito tempo estado ansiosos de saber como lidar prudentemente no caso de famílias pobres que abraçam o sábado. A 3 de agosto de 1861, porém, enquanto nós achávamos em Roosevelt, Nova York, foram-me mostradas algumas coisas com relação aos pobres. Deus não exige que nossos irmãos tomem a seu cargo toda a família pobre que abraça a mensagem. Caso fizessem, os pastores teriam de deixar de entrar em novos campos, pois os fundos ficariam esgotados. Muitos são pobres devido à sua própria falta de diligência e economia. Eles não sabem manejar devidamente os recursos. Se fossem ajudados, isso lhes seria prejudicial. Alguns serão sempre pobres. Caso lhes fossem proporcionados as melhores vantagens, isto não os ajudaria. Eles não calculam bem e gastariam todos os meios que pudessem obter, fossem muitos ou poucos. Alguns nada sabem do que seja renúncia e economia para se manterem livres de dívidas e juntarem um pouco para uma ocasião de necessidade. Se a igreja devesse ajudar tais pessoas, em vez de deixá-las contar com seus próprios recursos, isso, afinal, as prejudicaria. Pois olham a igreja e esperam receber auxílio dela, e não exercem abnegação e economia quando estão bem providas. E se não receberem auxílio de cada vez, Satanás as tenta a ficarem suspeitosas e cheias de escrúpulos por seus irmãos, temendo que eles deixem de fazer tudo quanto é seu dever para com elas. O erro está nelas próprias, acham-se enganadas, não são pobres do Senhor. As instruções dadas na palavra de Deus quanto a ajudar os pobres não dizem respeito a esses casos, mas aos infortunados e aflitos. Em sua providência, Deus tem pessoas aflitas a fim de provar a outros. As viúvas e os inválidos estão na igreja para se demonstrarem uma bênção para ela. Fazem parte dos meios escolhidos por Deus para desenvolver o verdadeiro caráter dos professos seguidores de Cristo e pôr em exercício os preciosos traços de caráter manifestados por nosso compassivo Redentor. Muitos que mal podem viver enquanto solteiros decidem casar-se e constituir família, quando sabem que nada têm com que a sustentar. E pior ainda, não têm governo de família. Todo o seu procedimento na família é assinalado por seus hábitos frouxos, negligentes. Pouco é o domínio que exercem sobre si mesmos. São violentos, impacientes e irritadiços. Quando essas pessoas abraçam a mensagem, sentem-se com direito à assistência de seus irmãos mais abastados. E se uma expectativa não é satisfeita, queixam-se da igreja e acusam os irmãos de não viverem segundo a fé. Quais devem ser os sofredores nesse caso? Deve a causa de Deus ser saqueada e esgotado o tesouro em muitos lugares para cuidar dessas grandes famílias pobres? Não. Os pais é que devem sofrer. Em geral, eles não sofrerão mais necessidades depois de abraçarem o sábado do que sofriam antes. Há entre os pobres um mal que, a menos que o vençam, se demonstrará por certo sua ruína. Eles abraçaram a verdade com seus hábitos vulgares, rudes, não cultivados. E leva tempo até que vejam e compreendam sua vulgaridade, e que ela não está em harmonia com o caráter de Cristo. Olham para os outros que são mais bem ordenados e mais polidos, como sendo orgulhosos, e vocês podem ouvi-los dizer: a verdade nos rebaixa todos ao mesmo nível. É, porém, completo engano pensar que a verdade rebaixa a quem a recebe. Ela o eleva, apura-lhe o gosto, santifica-lhe o discernimento, e caso seja vivida, vai continuamente habilitando-a para a sociedade dos santos anjos na cidade de Deus. A verdade destina-se a elevar-nos todos a um nível. Os mais capazes devem sempre desempenhar uma nobre e generosa parte em seu trato com os irmãos mais pobres e dar-lhes também bons conselhos e deixá-los então travar o combate da vida. Foi-me mostrado, porém, que repousa sobre a igreja um soleníssimo dever de cuidar especialmente das viúvas pobres, dos órfãos e dos inválidos.